Porque foi o pior ano da minha vida. Aí ele falou, como assim foi o pior ano da sua vida? Ele falou, muito simples. Ano de 2013, 2014 foi bom. 2015 e 2016 eu explodi. Foi os melhores anos da minha carreira. 2017 planou e 2018 caí. Por quê? Porque ele falou o seguinte, eu não sei se vocês sabem, na TV funciona assim. Tem poucas pessoas que são realmente contratadas, carteira assinada. A maioria das pessoas, elas compram um horário na televisão, ela compra aquele horário, tipo 300, 400 mil por mês, até mais, aquele horário, e quanto mais nobre o horário, mais caro, ela compra aquele horário e durante aquele horário ele faz o programa dele. Ele tem que montar cenário, ele tem que fazer tudo e ele ganha dinheiro como? Com merchan, com propagandas de empresas. Então, por exemplo, ele falou que ele ganha dinheiro com o empresário. Ele falou assim, por que foi o pior ano da minha carreira? Porque todos os empresários, quando aponta para cima, eles investem para fazer mais negócio. Quando eles vão mal, automaticamente eu vou mal. E aí, aquilo ali ficou guardado na minha cabeça. Eu falei, cara, né? Por quê? André, por que aquilo ficou guardado na sua cabeça? Porque é uma informação que eu nunca tive. É uma informação que eu não tinha acesso. E um dia, eu não quero abrir o nome dessa pessoa, mas eu tenho um amigo que ele tem uns 15 milhões de reais em aplicações, fora o patrimônio que ele tem. Esses 15 milhões de reais em aplicações já chegou a gerar para ele em um mês de alta 500 mil de renda, sem ele fazer nada. Virou lá uma porcentagem, virou 500 mil. Também já perdeu 400 mil no mês, só que ele ganha. E um dia esse cara comprou uma casa, ele comprou uma casa de 2 milhões de reais, e ele falou, André, eu vou gastar mais 2 milhões de reais de reforma para deixar do jeito que eu quero. Aí eu olhei, falei, beleza. Aí passou um tempo, eu encontrei esse cara. Gente, fala a verdade, se você tem 15 na conta, precisa de 2 para fazer a reforma, o que você faz? Você fala, vou fazer a reforma, sim ou não? Eu sei que é muito dinheiro. Agora, vamos traduzir. Imagina que você tem 15 reais e você tem que pagar 2 reais, você pagaria? É a mesma proporção para quem tem 15 milhões e 2 milhões. É 15 para 2, só para você entender o tamanho da brincadeira. E esse cara chegou para mim e falou o seguinte, eu falei, e aí a reforma? Ele, não, parei. Ele falou, estou esperando. Eu falei, por que você está esperando? Ele, eu não sei o que vai ser do país, eu não sei como está a economia, eu não sei quem vai assumir e não sei o quê. Quando você não sabe o que fazer, não faz nada. Aí eu olhei, eu falei, gente, eu não tenho ainda 15 milhões aplicado para me render 500 mil. Aí eu falei, mano, eu tô quebrado. Eu falei, mano, eu tô quebrado. E esse cara me falou uma coisa, muito louca. Ele falou assim, André, pior do que a crise é a sensação da crise. Pois bem, e eu vou juntando isso na minha cabeça. E eu comecei a estudar um pouco o mercado, que eu queria entender o que está acontecendo. Eu falei, cara, tem gente que está trabalhando, tem gente que emocionalmente não está bem e tal, e vários outros negócios. Eu tenho sentado com empresários, tenho ouvido muitos empresários. E eu comecei a entender um pouco do mercado. E quando a gente fala em empreendedorismo, eu vou falar do berço que nós viemos. Quem aqui se importa se o dólar sobe ou desce? Algumas pessoas. Quem se importa com a inflação do ano? Quem se importa com a taxa Selic? Você quer de comer? Gente, eu vou falar a minha criação de não empreendedor. Quando eu falava, você é obrigado a votar, já me dava uma raiva, eu falava, eu não vou votar, só de raiva, eu prefiro pagar a multa, não vou votar. E às vezes obrigado a votar. Ah, quem vai ser o presidente do país? Pouco importa. Ah, aí tava lá assistindo TV, porque quando a gente não tem mentalidade de empreendedora, a gente está na frente da TV, aí do nada vai lá e fala o seguinte, a taxa Selic, blá, blá, blá. Você, pouco importa. O dólar, não sei o que, você, pouco importa. Gente, na verdade, eu morava na periferia. Você acha que eu estou ligando se o dólar subiu? Eu queria ter $1 na carteira porque falou que dava sorte. Tô nem aí se o dólar subiu 10 centavos ou 20 centavos ou R$1. Quem tem $1 na carteira para dar sorte? O dólar subiu, você ganhou mais 90 centavos. Eu não sei quanto tempo faz tentar esse dólar, mas se você não vendeu ele, ele caiu aí R$1, mais ou menos. Caiu R$1,20. Brincadeiras à parte,
brincadeiras à parte, eu comecei a entender um pouco do mercado. E uma resposta, eu acho que essa eleição foi a mais, cara, foi a mais conturbada da história do Brasil, eu acho. Foi parecia 2 times de futebol, na verdade. E olha que louco. E eu comecei a entender o seguinte, quando tem investidores com dinheiro de fora no país, o dólar baixa, quando tira o dólar aumenta e tudo mais. E tudo isso impacta em tudo. Fala assim, como assim, André? Pô, isso impacta na economia, impacta na inflação. André, o que é isso? A média da inflação é 11%, ou seja, o que você comprou hoje com R$1.000, no ano que vem você precisa de R$1.100. E tudo isso vai aumentando. E eu pouco me importava. Porque isso não me afetava e eu não entendia absolutamente nada. Mas, o que mais impacta, vamos falar um pouco do nosso negócio, é muito simples. Quando esse meu amigo falou que ele não sabe o que vai fazer, ele travou uma reforma, por exemplo, aí eu ouvi o Rodrigo falando que os investidores travou dinheiro. Gente, quem aqui segurou um pouco a gastança nesse momento de turbulência ou nessa queda? Levanta a mão. Olha isso, olha quantas pessoas. O que acontece? Automaticamente quebra-se uma cadeia de distribuição de renda. Pô, se ele não está reformando, tem um cara que não está trabalhando, se um cara não está trabalhando, uma empresa está ganhando, o cara não está vendendo material, que o cara não está pagando a escola do filho e vai criando uma cadeia. E aí, eu lembro uma vez que o Lula era presidente e tinha uma suposta crise, eu acho que desde quando eu nasci tem crise, todo ano é crise, né? As pessoas falam em crise, e ele falava o seguinte, não deixem de comprar. O Lula falou isso. E de maneira sábia, por quê? Porque a crise ela é mais mental do que propriamente acabar o dinheiro. Pensa comigo de uma maneira lógica. A água acaba? Não, ela só muda o seu estado. Às vezes ela evaporou, não sei o quê, está em tratamento, mas ela não acaba, ela circula. O dinheiro acaba? Não, o dinheiro circula. Então a crise, eu acredito que ela é mais mental do que propriamente acontecendo. Por quê? Eu acho que o medo paralisa e aí tem um efeito em cadeia. E o que aconteceu? Vamos falar um pouco do nosso negócio. Da mesma maneira que grandes empresas, investidores, eles falam o seguinte, opa, tira o crédito do mercado. Por quê? Porque nós estamos num ano que tem a maior inadimplência quase que da história. Mais de 40%, para você ter uma ideia, mais de 40% das pessoas estão com o nome protegido de si mesmo, né? A pessoa é tão perigosa que o nome falou, vou me proteger de você. Então, olha que louco, os bancos recuam, as empresas recuam. As empresas que trabalham com ações são pequenos pedaços, são pequenas fatias de uma empresa. Então, olha que louco, Petrobras deu aquele escândalo. O que todo investidor fala? Deu um escândalo, vai cair. O que eu vou fazer? Eu vou vender as minhas ações, vou tirar o meu dinheiro da Petrobras. O que acontece? A ação foi lá para R$14. O que todo mundo faz? Eu acho que essa é uma boa empresa, eu acho que ela vai crescer, vou comprar as ações a R$14. Hoje está quase R$27, 26 e pouco. Ou seja, quem comprou dobrou o dinheiro. Com a entrada do Bolsonaro, muitos investidores de fora já começaram a colocar dinheiro no país de novo. No entanto, que as ações aqui no Brasil, a Bovespa, bateu o seu recorde de pontuação na história. André, o que isso significa? Significa que a gente vai retomar a economia de uma maneira muito forte. E eu comecei a entender uma coisa. Muito foi tirado o crédito do mercado. Então os bancos seguram, porque a inadimplência é grande, os bancos seguram, todo mundo segura e não tem crédito. Se não tem crédito, para um pouco de negócio. Tem muito empresário, gente, eu não sei se você sabe, mas ele não trabalha com o dinheiro dele. Ele não trabalha com o dinheiro dele. O quanto o banco puder dar de dinheiro para ele trabalhar, ele pega. Esse negócio de, ai, que medo de pegar empréstimo, ai, se sujar meu nome, eu preciso de um empréstimo para pagar alguma dívida, isso é coisa de mentalidade pobre. A galera que tem a mentalidade rica, pensa o seguinte, cara, meu negócio me dá 11%, só que eu tenho que ficar injetando dinheiro. Se o banco me der e eu pagar 1,5% para ele, ou sei lá, 1,3% para o banco, eu vou diminuir um pouquinho mais a margem, só que o meu risco diminui. Eu trabalho com o dinheiro dos outros, com o tempo dos outros e ganho dinheiro. Os empresários pensam assim. Só que a gente não foi nascido, criado com essa mentalidade. Logo, a gente passou por um período muito doido. Olha esse ano, teve, se não me engano, foi greve dos caminhoneiros, seguido de carnaval ou vice-versa. Primeiro carnaval, depois a greve.
Gente, você tem noção o que aconteceu na economia do país com isso? Para você ter uma ideia, a Rinode tinha 26 carretas paradas no meio da estrada todo aquele tempo sem entregar produto. Você tem noção quanto isso impacta no faturamento de uma empresa, do tamanho da Rinode? E aí você fala, mas é só Rinode? Não, impacta tudo. É um ecossistema. É um ecossistema. Aí depois disso, carnaval. Carnaval, greve, depois veio Copa do Mundo. Para. Não, que eu sou filho de Deus, tem que assistir todos os jogos. Para. E aí veio eleição. Acabou o ano. O que veio depois aí que vocês falam? Facada. Facada. Olha a faca, tá. E acabou o ano. Então foi um ano muito conturbado. Só que tem uma coisa boa. Sempre depois de uma crise, sempre depois de crises vem grandes oportunidades. Às vezes, você já viu aqueles lugares que é devastado por um furacão? Talvez aquela empresa que vendia telha, toda aquela cadeia, estava praticamente falida. Do dia para a noite é uma empresa que começa a subir. Então, sempre onde há crise, há oportunidades. E a mesma coisa no nosso negócio. Muitas pessoas hoje, o que eu vejo, eu sinto, muitas pessoas às vezes deram uma travada por conta que promove muito forte o kit top e esse é um jargão que a gente prega. Só que a maioria das pessoas não tem crédito para iniciar com kit top. E eu te pergunto, o que é mais interessante? Ela iniciar ou esperar daqui a 3 meses, quando liberar crédito, para ela iniciar o negócio? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Voltando ainda para falar de economia, um pouco assim, que eu não sou o expert, não sou economista, não quero ser economista, só que eu tenho que ter uma noção o que isso pode impactar no meu negócio ou como eu posso criar uma estratégia para passar por isso sem ver isso. E eu comecei a entender um pouco desse mercado e desse movimento. Pois bem, a gente começou a mudar algumas estratégias. Só que, atrelado a toda essa bagunça muito louca, nós temos algo chamado controle emocional. Tá aí? Controle emocional. André, como assim controle emocional? Gente, quando a minha cabeça não era de empreendedor, ou a minha cabeça não era nem um pouco preparada, eu me lembro da primeira vez que eu atrasei a conta de celular e a prestação do carro. E a prestação do carro era 400 e poucos reais. Gente, eu não conseguia dormir à noite. Eu pensei que eu ia ficar doente. Por quê? Porque eu nunca tinha atrasado nada. E detalhe, eu fui nascido e criado com uma frase seguinte: tudo que você tem, meu filho, é seu nome. Honra seu nome. O pobre só tem um nome. Se sujar seu nome, você não tem mais nada. Não é assim? E o que acontece com isso? Você vai crescendo com essas crenças limitantes e tudo mais. Então, a primeira vez que isso aconteceu, eu entrei em crise, gente. A crise estava instalada, estava instalada dentro de mim. Por quê? Porque eu gastei mais do que eu podia. Essa é a grande verdade. Passou um tempo, eu já trazia uma vez, paguei, trazia... normal. E aí um dia a gente ficou devendo mais de 80 mil para o banco, sem casa, com empréstimo, com tudo que tinha direito. Pergunta como eu estava. Tranquilinho. Tranquilo. Porque eu pensava o seguinte: quem tem que se preocupar é o banco que tem que receber. Verdade ou mentira? Eu vou pagar? Vou, senão eu estou travado na sociedade, eu não consigo fazer nada. Mas eu pago quando eu puder. Devo, não nego, pago quando eu puder, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Todas as situações que vocês passarem de qualquer tipo de dificuldade, ela vai te criar casca para você ir para um próximo nível. E tem uma frase que fala o seguinte, que fez muito sentido para mim um dia: quem não administra um tostão nunca vai administrar 1 milhão. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Então, o que eu entendo sobre isso? O que eu vejo? André, o que você vê na Rinode? Um monte de pessoas despreparadas financeiramente, porque não imaginava que o inverno podia chegar, e um monte de pessoas emocionalmente despreparadas. Simples assim. Tem um livro, eu não sei qual que é, eu vou recomendar ele. Vocês leiam os 3. Geração de Valor 1, 2 e 3. Eu não lembro em qual parte está isso daí, então você tem que ler os 3 para descobrir que parte que está.
Ele fala o seguinte, que o Flávio Augusto, que é um cara que fez bilhões, ele fala que ele cansou de ser coveiro de talentos. Como assim coveiro de talentos? Ele conhece muitas pessoas que têm muitos talentos, só que essas pessoas não têm emocional nenhum. E pelo fato dela não ter emocional, ela acaba jogando todo aquele talento por água abaixo, porque ela não controla emocional. E eu aprendi uma frase nesse negócio aqui. Quem controla emocional, bate imperial. E é verdade. Sabe o que todo mundo fala pra nós, assim, pra mim, pra Margarete, pra vários líderes? Pô, o que vocês passaram? Sabe o que eu gosto de observar? Quando a pessoa fala, meu, o que vocês passaram e tal, eu já tô entendendo que ela, assim, que é emocional. Porque ela fala assim, cara, será que eu passaria emocionalmente falando? Será que emocionalmente falando eu passaria por isso? E eu conheço pessoas que têm empresas, tem pessoas aqui que têm empresas bem-sucedidas, só que é o seguinte, posso te falar, em algum momento teve que passar por uma emoção, cara, power. Quem já teve negócio e fechou o negócio? Dói ou não dói? Como que é depois o emocional? Dói, mas cura, pô. Tipo, você machuca, mas passa. Rapaz, tá brotando. A gente começou a falar de prosperidade, tá caindo dinheiro ali, ó. E aí, a gente tem que controlar o emocional, gente. Tipo assim, ó, o pau tá quebrando. Tá calmo. Tá calmo. Olha os presidentes de países, sem brincadeira, lógico que não é bom, mas olha a entrevista às vezes de presidentes que o país dele tá em guerra. Os caras vai lá assim, ó, como você acha que o cara tá por dentro ou na hora de dormir e tal? Cara, o cara deve estar na pressão total, mas o cara tá lá dando um discurso centrado e fala, mentira que o cara tá falando nessa calma, nessa frieza. Então, a primeira coisa para você ser empreendedor é começar a trabalhar seu emocional. E quando eu falo ser empreendedor, não é porque você adquiriu um kit, agora eu sou empreendedor. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu falo bem. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho lábia. Tem gente que olha para alguém que fala bem e fala, esse vai dar muito certo porque tem lábia. Lábia não é duplicável, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conheci um monte de gente que fala bem e não prospera. Tem a ver o que é duplicável, que é disso que a gente vai falar daqui a pouco. Então, você tem que ter esse controle emocional. André, como assim? Pô, às vezes uma pessoa que é importante para você e quando a pessoa é importante para você é o que mais dói, verdade ou mentira? Gente, quanto maior o nível que aquela pessoa tem de referência para você, de respeito que você tem, é o que mais dói. A pessoa te dá uma fora de alguma coisa que ela não tem a visão, ela não acredita, já te abala emocionalmente. Tem gente que fala assim para mim, cara, eu tô desmotivado, eu não sei o que fazer e tal. Gente, você mora onde você queria morar? Você come como você queria comer? Você anda com os carros que você queria? Já deveria ser motivo suficiente para você agir, pô. Por que você paralisa quando alguém te dá uma opinião sobre a sua vida ou sobre o que você está fazendo? E detalhe, quando alguém opina, geralmente ela não tem a solução para você viver o que você quer viver. A opinião é formada nas experiências dela e nem sempre as experiências delas são positivas. Então, primeira coisa, gente, a sua mente tem que ser blindada. Contra o que, André? Contra a negatividade, contra a crise. Aí todo mundo fala assim, André, tem crise. Eu acredito que o dinheiro troca de mão. E eu sou um poço de prosperidade e ele vai vir para minha mão. Se ele troca de mão, ele vai vir para minha. Quem já ganhou dinheiro, às vezes, sem saber que ia ganhar, ganhou? Cara, é muito bom. É muito bom. Então, se eu entendo que o dinheiro troca de mão, não existe crise. Ele troca de mão. O que eu tenho que fazer para esse dinheiro vir para minha mão? Por exemplo, pessoas estão movimentando produto. O que você tem que fazer para esse dinheiro desses produtos vir para sua mão? Porque está sendo movimentado. O que falta, às vezes, é um intermediador com atitude para esse dinheiro desviar o caminho. Pô. Falta você ir lá no rio e abrir uma vala lá para a água continuar passando corrente para você. Emocionalmente falando, os nãos que você toma. Cara, os nãos que você toma, quem aqui já tomou um não de um namorado ou de uma namorada? Ou de uma paquerinha? Já tomou? Por conta disso você deixou de namorar? Eu não acredito mais no amor. Amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Eu vou morrer solteiro, passa 2 meses e tá namorando de novo, né? Gente, não é porque você toma um não ou você é rejeitado que você deixa de fazer aquilo.
Eu vejo as pessoas falando, nossa, eu tomei um não, e para. Cara, tem gente que fala assim, eu tô cansado. De verdade, eu não entendo. Porque quando eu tô cansado, se eu tô jogando bola, eu tô cansado, o que eu faço? Eu descanso. E depois volto a jogar. Quando eu tô cansado, eu não paro. Tem gente que tá cansada, para. Só que não tem problema nenhum com ela parar. O problema é que a vida dela é horrível. E se ela não mudar, vai continuar sendo horrível. Adianta? Não. Esses dias, eu lembro da live da Camila. Quem assistiu? Quem está assistindo as conferências? A gente vai falar disso. Teve uma live da Camila que ela falou assim, as pessoas param, legal, mas elas não param porque elas estão com um plano melhor, ou com algo melhor, ou que passou num concurso ferrado, ou que vai ter uma profissão ferrada, ou que tá abrindo uma empresa ferrada. Elas param para voltar para o igual ou para o menos. Adianta? Não. Então, tudo isso vem do emocional. A mulher falou alguma coisa, tô triste. O homem falou alguma coisa, tô triste. Gente, grava uma coisa. Todo mundo vai ter um monthly na sua vida. Quem conhece o monthly? Quem aqui tem aquele cara que você falou do negócio e faz... o monthlyzinho lá que dá risada? Todo mundo tem um monthly? Grava uma coisa, você precisa ter um monthly. Cara, a gente vai fazer uma brincadeira. Quem aqui tem um quadro dos sonhos? Quadro dos sonhos. Tem que ter. Cara, tem que ter seus objetivos, papel de parede, no computador, no celular. Tem que ter. Quem aqui já foi falar desse negócio e virou chacota, ou a pessoa riu na sua cara? Todo mundo? O que você vai fazer? Grava o que eu tô te falando. Você vai chegar nessa pessoa, vai falar, cara, vamos fazer uma selfie. E depois eu quero fazer uma foto sua. Faz ele rindo, assim, ó. Fala, meu, dá a sua melhor gargalhada. E tira uma foto dele. Aí você vai pegar o seu monthly e vai colar no seu quadro dos sonhos. Toda vez que você pensar em desistir, você vai olhar pra ele dando risada na sua cara. Cara, os monthlies, por vezes, vão te motivar a fazer esse negócio. Por várias vezes, gente, às vezes a motivação não funciona. Por várias vezes a gente faz negócio na raiva mesmo. Só que a raiva canalizada, ela dá resultado. Cara, no começo, todo mundo sabe, a Margarete não era a favor desse negócio. O meu sogro não era a favor, a família da Margarete não era a favor. E quando eu tornei aquilo público, era questão... Cara, tinha hora que eu ia fazer na raiva. Eu falei, eu vou sair de casa, eu vou fazer esse negócio até dar certo. Por quê? Porque alguém ia estar certo no final das contas. Ou quem não acreditou, ou quem acreditou. E isso eu vejo que é muita insegurança das pessoas falarem ou externarem aquilo que querem. Eu vou fazer e eu vou chegar. Por quê? Porque nem ela mesma confia nela. Ela fala, não, vai que eu não chego. E a pessoa depois vai falar. E aí você começa a testar o nível de crença das pessoas. Quem quer bater meta aqui? Levanta a mão. Torne elas públicas. Torne elas públicas. Você vai ver se você não bate. Por quê? Porque aquilo mexe com você. Você fala, cara, agora eu vou fazer. E é questão de honra, é questão de você falar o que vai fazer e ir lá e fazer. Então, você precisa ter alguns monthlies. Por várias vezes, os meus monthlies me motivavam. Por várias vezes. Então, quem aqui entende um pouquinho de Photoshop ou fazer montagem no celular? Cara, cata um cachorrinho lá, um monthly, cola o rosto do cara lá assim, ó. Imprime e põe no seu quadro dos sonhos. Vai funcionar, que é uma beleza. Falando ainda de controle emocional, você precisa ter a mente blindada. André, como que eu blindo a minha mente? Gente, a gente não tem controle dos pensamentos. Só que eu vou te falar uma coisa. Olha que louco. Eu tô esses dias aí, uns 2 dias, a gente passou lendo muito. A gente está finalizando um livro chamado A Bíblia do Marketing de Relacionamento. Olha que louco. Vai ser o primeiro livro brasileiro escrito por quem vive disso e ganhou a vida com isso. Com congruência. Fala assim, se eu fosse matemático, fosse bem sucedido, eu poderia escrever um livro de matemática. E o que acontece com isso? Eu comecei a perceber uma coisa. Quando eu vou em treinamento assim, a minha mente por várias vezes devaga. Sai, volta. E as informações ficam fracionadas. E, por vezes, também eu crio uma certa resistência. Eu falo, o que será que esse cara está falando? O que ele quer? Qual o objetivo? E eu fico pirando. Por várias vezes, eu já escutei os áudios, que é necessário, e eu vejo também vídeos. Né? Eu acho que todo mundo aqui faz isso. Só que o que acontece? A percepção e o nível de distração é muito grande. Quando você está lendo,
E eu percebi isso no livro que a gente escreveu, pô. Quando você está lendo, fica uma voz interna, sua, com você mesmo, 100% focado dentro da sua cabeça, falando direto indo para o inconsciente. E aí eu comecei a falar, caracas, eu lendo uma coisa que a gente escreveu, que a gente falou, e para mim fazia mais sentido do que quando eu falei. E, tipo, é nós falando com nós, entendeu? E aí eu começava a olhar aquilo, fazia mais sentido. Por quê? Porque o nível de concentração é maior, você começa a prestar atenção na sequência, tudo bonitinho. E eu comecei a voltar no tempo e eu percebi que as nossas crenças foram construídas com leitura. A minha crença foi construída com leitura. Por quê? Há alguns anos atrás no Brasil, tinha um ou outro profissional que falavam que davam certo e a gente nunca viu essas pessoas. A nossa crença foi construída olhando o que poderia acontecer no Brasil e basado no que aconteceu no mundo. Tem um casal nos Estados Unidos que ganha 6 milhões de reais por mês. Eu olho e falo, eu tenho muito que aprender ainda. E detalhe, tem o mesmo tempo que eu tenho de marketing de rede. De Rinode, quer dizer. Aí você fala assim, ah não, pô, então eu tenho muito que aprender. Os áudios, gente, os áudios, eles me treinavam, porque nós não tínhamos total acesso a pessoas bem-sucedidas nessa área. Era um bando de sonhador. Eu chegava lá na casa do Pedro Andrade, e aí Pedrão, o que tem pra hoje? Ele saiu o quê? Meu, a gente sentava às vezes pra falar nada, aqui a gente fala, meu, vai acontecer, vamos fazer, tal. Sempre, sempre. Um café com leite e um pão na chapa. Sempre rolou isso na casa do Pedro. Né, Pedrão? Rola até hoje, né? Não, e coisa, eu falava assim, meu Pedro, isso é coisa de velho. Ele ficava molhando o pão assim no café, comendo. Você tá banguelo, Pedro? Lembra? E aí, nós chegávamos na casa dele, todo mundo duro, Pedro com água, atrasado, com não sei o quê, paga uma... E, cara, a gente ficava ouvindo os áudios e nós falávamos, nós vamos viver um dia o estilo de vida que esses caras vivem. E, André, quem que vocês viram fazer isso? E falar real, ninguém. Ninguém. E tudo que nós estamos vivendo hoje dentro da Rinode é novo para todo mundo. Ou seja, todo mundo está errando junto. Só que todo mundo cresce junto. E todas essas dificuldades, a falta de acesso à informação, eu acho que hoje uma coisa que prejudica o nosso negócio é muita informação, pouca direção e muitas pessoas, porque têm uma informação, acham que sabem. E aquilo só passa a valer como saber, quando vira um conhecimento, quando você aplica a informação que você tem. Nós vamos falar aqui hoje. Ah, eu tenho. Aí você fala, você sei mostrar o plano? Sei. Você mostra? Não. Então você não sabe. Você tem informação. E a gente precisa começar a treinar para começar a ser mais executadores, mais fazedores e ser produtivos, tá? Olha que louco, gente. Quando eu entrei na Rinode, nós já tínhamos passado por... Não tinha nada. No tradicional tínhamos emprego, chegamos a ter um pouquinho. Entramos no marketing rede, chegamos a ter um pouquinho a mais. Depois não tínhamos nada. E ficava nessa de não ter nada. Então, já viu o cobertor de pobre? Tampa o pé, descobre o peito. Tampa o peito, descobre o pé. Tampa o pé, descobre o peito. Sempre é curto. E a gente passou por isso. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E não empacava. Quando nós entramos na Rinode, nós estávamos na condição que todo mundo já sabe. Estava morando de favor na casa do meu sogro, minha sogra e toda aquela história que você já sabe. Beleza. Só que emocionalmente, nós estávamos igual um tanque de guerra. Cara, emocionalmente, a gente chegava, olhava um pro outro e falava, a gente vai ficar rico. Calmo, tranquilo, falava, nós vamos ficar ricos nesse negócio. O nosso maior trabalho era passar essa mesma convicção para a esposa do Pedro. Ela, de novo, entendi. Mais uma vez, vocês falam. A gente tinha... O que eu estou querendo dizer, gente? O controle emocional era impecável. Nós não tínhamos R$1 na carteira. Só que se você encontrasse... Tá vendo o Pedro? Pedro é elegante, sim ou não, gente? Sim. Pedrão, o melhor marketing pessoal que eu conheço da indústria do marketing de rede. Cara, o Pedro impecável. E ele sempre andou assim, com dinheiro ou sem dinheiro. O sapato em cima estava engraxado. Embaixo podia estar até furado. Mas em cima estava engraxado. Sabe quando você não desce do salto? Tipo assim, eu não tô... Que assim, todo mundo fala assim, eu sou pobre. A gente nunca falou isso, gente. Isso é maldição. Eu posso estar quebrado, pobre eu não sou. Porque pobreza e riqueza é questão de espiritualidade, de mentalidade, não tem a ver com dinheiro. Então,
você fala assim, ó, a partir de hoje, eu posso estar quebrado, mas não sou pobre, porque pobreza é estado de espírito. Pedrão impecável, a gente chegava assim, o Pedro alinhado, gravata, não sei o quê, sempre alinhado. E a nossa crença é que ia ficar rico. Às vezes saía de casa sem dinheiro para manter o operacional. Mas a crença, gente, o controle emocional era inabalável. Tem aí, Pedrão, próximo título de livro, tem a crença inabalável, tem emocional inabalável. Crença inabalável, gente. E o que acontece com isso? E foi passando, e foi passando, e foi passando. E eu, a Margarete, tipo assim, as pessoas ao redor estavam mais preocupadas conosco do que nós conosco mesmo, porque a gente sabia que ia dar certo. Não tinha uma dúvida que isso iria acontecer. A gente não sabia que seria na velocidade que aconteceu. De fato, foi muito rápido. Comparado ao mercado tradicional, foi muito rápido. Esses dias eu estava fazendo as contas com a Margarete. Gente, eu vou te falar qual que é a mágica do multinível. A mágica do multinível. Tem vários negócios que você pode começar, você pode empreender, você pode ter talentos ou habilidades e fazer, dedicar tempo, anos e construir império. Dá para fazer? Dá. Mas do jeito que nós fizemos, foi quase que um milagre. Foi quase que um milagre. Sem dinheiro, pegando dinheiro emprestado para ingressar, sem carro, sem documentação, com o nome estourado, e num curto espaço de tempo a gente conseguiu fazer o que a gente fez por conta de coisas que eu vou falar aqui para você. Cara, eu estava fazendo uma conta com a Margarete, nós ganhamos mais ou menos 16 milhões de reais em 6 anos. 16 milhões de reais. E quanto que foi o nosso investimento? Tempo. Nosso investimento foi tempo, gente. Eu acho que já está beirando 17, nem lembro mais. Nosso investimento foi tempo. Foi trabalho. Ou seja, é muito difícil você ter um faturamento limpo de 16 milhões de reais em 6 anos sem um grande aporte financeiro ou sem um grande risco. André, hoje você conhece coisas que dá dinheiro? Conheço várias. Você arrisca? Eu não arrisco. Já tentei. Ela fala, mano, põe lá. Semana passada a gente perdeu quanto, mano? 100 mil. Só que eu não tinha 100 mil para falar, não, se não der certo, beleza. Não tinha. Cara, e esse é o game. Você precisa controlar o seu emocional. Olha que louco, só para você entender. Nós chegamos no nível de triplo diamante, eu acho que tinha mais ou menos 1 ano e 8 meses de negócio. 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10, não lembro. Nós, feliz da vida, que nós ganhamos o primeiro carro zero da família inteira. Um New Civic. O prêmio da Renault hoje é BMW, antes era um New Civic. Aí teve a convenção. Nós chegamos, falamos assim, nossa, convenção, entrega de carro. Cara, e os carros estavam todos parados lá fora. E a gente não podia pegar o carro antes da convenção. Então você batia a meta, tinha que esperar a convenção para pegar o carro. E tipo, a convenção rolando e eu, tipo assim, putz, que lá, vida, não acaba logo essa convenção. Eu queria pegar o carro, eu não tava nem mais grudado ali na convenção. Acabou a convenção, a primeira coisa que eu fiz, colei no cara, falei, qual que é o meu? Esse aqui, André. É o FTT lá, a placa. Esse mesmo. Nossa, a gente entrou, cara, painelzão digital, cheirinho do couro novo. Eu olhava aquilo, eu tava encantado. Interior caramelo. Caramelo! Fala, meu, interior caramelo, velho. Você é doido, velho. Meu, carro top. A gente louco, emocionado, a gente liga nos nossos pais. A gente dentro do evento, na parte exclusiva. Onde vocês estão? Oh, nós paramos no próximo posto. Estamos chegando aí. Pegamos o carro em choque, assim. Caracas, velho. Aí paramos o carro no posto de gasolina. Aí veio minha mãe chorando. Ai, não sei o quê. Meu pai. Todo mundo tirando foto. A família inteira lá. Tipo assim, todo mundo emocionado com o carro. Imagina, gente, você ganhar um carro. Meu Deus do céu, eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. E aí daqui a pouco, a gente pegou esse carro, nós estávamos morando em Guarulhos. Chegamos em Guarulhos, algumas pessoas foram dormir na minha casa, de Florianópolis. Eles foram dormir lá, tal, aquela coisa, né? Aquele catado para ir para a convenção. Eles foram dormir lá. André, mas meu voo é 5 horas da manhã. Não tem problema, eu te levo. Tipo, o voo deles era 5 horas da manhã, tinha que sair 4 e pouco. Não tem problema, eu te levo. Por quê? Porque eu não conseguia nem dormir, gente. Eu queria dirigir. Se eu pudesse, eu ia passar a madrugada dirigindo aquele carro. Vocês sabem o que eu tô falando, né? Sabe aquela excursão da escola que você tem no dia seguinte, que você nunca vai, que você não consegue nem dormir com aquela emoção?
Eu tava igualzinho, pô. Eu não conseguia nem dormir, então quando o cara falou assim, eu levo, tranquilo. Aí peguei, tinham 2 pessoas lá em casa, coloquei eles no carro, fomos à noite. Acordei de madrugada, só coloquei uma regata, uma bermuda, fomos levar eles lá no aeroporto. Saindo do aeroporto de Guarulhos, tem uma bifurcação. Aí um cara pegou, freou, aí o outro freou, aí eu freiei, veio um cara atrás e mandou todo mundo para baixo. Aí eu olhei, eu tava assim, sem zoeira, eu falei, mano, é mentira, velho. Não é possível. Mano, é mentira, cara. Não é possível. E aí eu fui cair na realidade ali, eu falei, caracas, eu vi um outro cara saindo do carro, quase que eu dei umas piscadas, mas não era um sonho, né? Aí eu saí do carro, tal, eu olhei o carro, o cara, pô, mano, desculpa, tal, o cara de trás, tava no celular, distraído, não sei o quê. Ah, eu falei, não tem problema. Olha isso aqui, ó. Aí isso tava amanhecendo o dia, gente. Aí eu falei, cara, minha cabeça já estava blindada emocionalmente falando. E por incrível que pareça, naquela época eu tinha estudado a parábola dos talentos. E eu entendi que tudo que eu estava ganhando, Deus estava me dando. E eu entendi que eu só estou aqui para administrar o que é de Deus. Logo, quando eu não estiver mais aqui, eu administrei bem o que Deus me deu. Depois vocês estudem sobre a parábola dos talentos. Ele fala o seguinte, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Porque você multiplica os talentos que Deus te deu. E pessoas que enterram os talentos que Deus te deu, ele vai ser cobrado. E aí, eu peguei e falei, caracas, velho. Eu olhei, falei, meu, tô bem, é material, não aconteceu nada comigo. E eu pensei, friamente calculado, como eu posso tirar proveito disso? E eu tirei alguns proveitos disso. Eu falei, pode ver, gente, eu até engasgo, eu não falava tão bem. Eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo, porque eu sempre vou usar esse vídeo um dia na vida para falar sobre controle emocional. Olha isso aqui, ó. Tá com som aí, Lourenço? Fazer treinamento. Pessoal, olha como são as coisas, ó. Nós estamos aqui hoje, dia 20 de outubro. A gente acabou de ganhar o carro da empresa, né? E eu sei que muita gente, por muita coisa, desanima, quer desistir. Mas aprende o seguinte, o que não está no seu controle, você não tem que desanimar por isso. Acabamos de ganhar o carro e olha o que aconteceu. Tá, não tem. Lembra o seguinte, não desanima, porque não está no seu controle. O que está no seu controle nesse negócio é fazer novos diretos e conectar eles no sistema e tentar ajudar. E o que não está no seu controle está na mão de Deus. Fiquem tranquilos, vamos para cima, vamos buscar o topo desse negócio e tudo será resolvido. Valeu! Aí, eu cheguei pro cara, aí começou a esfriar, né? Peguei o blazer, sabe quando você joga tudo no carro, quando você sai 5 horas da manhã do lugar? Peguei o blazer lá do Smoke, alugado, coloquei o blazer e falei pro cara, tira uma foto aí pra mim. Cadê? Ok. Imagina, gente, seu carro batido zero com 80 km, você fala, faz uma foto aí pra mim. O cara falou, mano, você é louco? O cara falou, você é louco? Ah, não fiz a mãozinha nessa. Tem outra que tô com a mãozinha. O cara falou, você é louco? Eu falei, não, cara, você não sabe. Ele, o quê? Eu acabei de ganhar esse carro. Os caras, como assim? Acabei de ganhar o carro. Na empresa, olha aqui, tá com 80 km. O cara, mano, me perdoa, pelo amor de Deus. Eu falei, não, fica tranquilo, porque daqui a alguns meses eu vou ganhar outro. O cara, como assim? Peguei o telefone de todo mundo que estava envolvido no acidente para mostrar plano. Falei, me dá seu telefone que eu vou te explicar como funciona. Aí você fala, nossa, André, você já era assim? Não, tomei tanta porrada, gente. Tanta porrada que eu falei, que se lasque. De verdade. E nessa época, eu lembro quando eu coloquei no guincho, eu liguei para Margarete, meu pai. Você não vai acreditar, o que aconteceu? Bateram no carro. Sério, tá bem? Tá bem. Quando o carro chega, cara, meu pai foi ver o carro, meu pai começa a chorar. Você tava, Dê? Meu pai começou a chorar. O que foi, pai? Pô, mó dó, né? Um negócio novinho, cara.
Aí ele começa a chorar. Eu falei, não, pai, eu vou trabalhar. Posso falar? Aí o carro, para ajudar, não deu perca total. O seguro não pagou. Falei, não, vai ter que fazer tudo. Aí, gente, cara, vamos trabalhar. Gente, quando esse carro estava chegando, nós já tínhamos batido. Ficou 3 meses sem o carro. 3 meses depois, a gente bateu o Imperial. 3 meses depois. Lembra de uma coisa, quem controla emocional... Então, gente, tudo está na sua cabeça. Olha como que você pode ressignificar as coisas ruins para uma coisa boa. No dia seguinte, estava marcado um comboio de carro para ir para o sítio da Dona Adelaide. De todos que ganharam um carro. Ia lá uns, sei lá, uns 10 carros, não lembro na época. Ia lá uns carros. E aí, o que todo mundo falou para mim? Ah, mas também, né, cara, você ganha um carro no evento para 1.500 pessoas, 3.000 pessoas. Nossa, tem um monte de olho gordo, tem um monte de gente falando. Você acha que as pessoas estão felizes? E começaram a falar. Eu falei assim, não. Cara, peraí, a minha filha tinha 4 meses, eu acho. Eu falei assim, no outro dia, nós íamos pra fazenda, né? O sítio. Eu falei, quer saber? Deus me livrou de algo que poderia ter acontecido com toda a minha família na estrada da manhã e me tirou disso por uma coisa muito menor. E você tem a chance de ressignificar tudo o que acontece de negativo na sua cabeça todos os dias. Todos os dias. Eu fui lesado em um negócio que eu fiz na reforma da minha casa. Eu perdi R$1 milhão. Sabe o que eu falei? 1.200.000. Você vê, né? Eu falo, a Bela tinha 4 meses, é 5. Eu perdi 1 milhão, é 1.200. Não vou falar mais de número aqui. 1.200.000. Eu perdi 1,5 milhão, gente. Pronto. Moral da história. Aí eu já penso todo mundo assim, nossa, aqui não sei o que te lesaram. Eu falei, eu paguei 1 milhão e lá vai pedrada para aprender como não fazer negócio. E agora eu paguei 1 milhão para aprender. E eu vou ter que ganhar 1 milhão com alguma comprando e vendendo. Nem que eu tenha que vender minha casa por 3 vezes o que ela vale, mas esse 1 milhão vai voltar. Com experiência, gente. Então você nunca erra. Ou você ganha ou você aprende. Não existe perda. Ou você ganha ou você aprende. Não tem como... Tipo, você fala assim, você perdeu. Eu não perco. Eu não perco nunca. Ou eu ganho ou eu aprendo. Agora tudo... perdi uma equipe. Não perdeu nada. Ou você ganha ou você aprende. Nunca é, eu perdi. Grava uma coisa, ninguém perde o que não tem. E ninguém pode perder o que não tem. E aí, deixa eu passar aqui. O que eu acho mágico no multinível, gente? Eu entendi um processo. Para criar riqueza. Eu falei disso ontem na equipe lá do André e da Thaís. Quando você tem, por exemplo, putz, André, eu tenho uma farmácia. Dá para ficar rico? Não. Dá para ganhar dinheiro? Dá. Sei lá, uma farmácia pode dar 10, 15, 20 mil reais. Só que você cria riqueza quando aquilo tem escalonamento. Quando você consegue escalar aquilo. André, como assim escalonar aquilo? Por que aplicativos, por exemplo, o Facebook, ele virou uma febre mundial? Por quê? Porque ele é digital, então ele tem larga escala, ele não tem logística, não tem nada, então ele cresce muito rápido. Escalonamento. E eu comecei a estudar vários negócios, eu entendo um pouco dos negócios. Tem gente que me ofereceu sociedade em coisas que está funcionando, eu vou falar. Teve uma pessoa que ela tem uma franquia, eu falei isso no treinamento da equipe da Silvia. Ela tem uma franquia, ela tem 14 lojas no modelo de negócio dela. Essa pessoa chegou para mim e falou assim, cara, quer ser meu sócio? Eu, quanto? Não quero nada. Só quero o seu conhecimento. E eu falei, o que o cara quer? Eu já sei o que ele quer. Ele quer o meu tempo para criar métodos para escalonar, porque só no multinível tem isso. Onde já se viu? Eu tenho um negócio que movimenta, sei lá, X milhões de reais, espalhado por todo o país, indo para outros países, sem estar presente fisicamente. Porque você tem escalão. E detalhe, com baixo investimento. Aí todo mundo, eu conheço vários empresários que ganham muito mais do que eu ganho. Só que eles investiram muito mais tempo, muito mais risco, muito mais tudo. Cara, o negócio de investir tempo, que não tem risco, que não tem nada, e detalhe, que você tem acesso a treinamentos incríveis para você se desenvolver, porque a gente sabe que esse negócio está acho que quase tudo na cabeça. Você fala, André, como assim quase tudo na cabeça? O negócio não está bem como tem gente batendo título?
Ah, mas é porque tem promoção. Tá, e por que não bateu também? Tá crescendo, gente. Não tem como alguém bater títulos, não tá crescendo. Então, tá tudo na nossa cabeça. E a mágica do multinível é que você pode escalonar. Posso falar qual que é a mágica do multinível? A mágica do multinível é eu poder trabalhar a hora que eu quero, com quem eu quero, onde eu quiser e ter o controle da minha agenda, do meu tempo. Tipo, se eu falar assim, cara, de manhã eu vou ficar com a minha filha. Eu vou ficar com a minha filha. Putz, eu quero pausar a agenda tal dia, tal horário para ir viajar. Vou pausar tal dia, tal horário para ir viajar. Sem preocupação do funcionário, sem preocupação de nada. Então o multinível, ele é algo mágico porque você pode escalonar. E qual que é o desafio? Falei isso também no treinamento da Silvia. Qual que é o desafio? A duplicação desse negócio. Esse é o maior desafio do multinível. Duplicar uma matriz. A forma que forma tem que estar correta. A forma que forma tem que estar correta. Ou que não seja perfeita, mas que tenha uma congruência que te direcione para aquilo ali. A gente precisa começar a entender que tudo na vida é duplicação. André, eu tenho uma farmácia, estou rico? Não. Mas se eu duplicar duas, você vai continuar, às vezes, você fazendo um trabalho duro. Quando você tiver 20 farmácias, você vai precisar de um método, de sistema, de sistemática, você vai precisar de escritório, de treinamento de funcionário, tudo para quê? Para você escalonar o seu negócio. Verdade ou mentira? André, se eu tiver a loja de calçados, a mesma coisa. Qualquer coisa, você vai precisar criar método para escalonar aquilo. Muito bem. E quando a gente fala do multinível, qual que é a mágica do multinível, gente? É você duplicar, é você saber escalonar o seu negócio. E aí você fala assim, André, tá bom. Olha que louco, gente. A gente vai entrar nos papos meio paranoica aqui. Todo mundo fala o seguinte, André, eu faço, eu tenho resultado. Ótimo. O que você faz é duplicável? Se você pegar uma pessoa que não tem instrução e passar um dia ou dois com ela ensinar aquilo, ela vai conseguir fazer? Se você pegar um jovem de 18 anos, ele vai conseguir fazer? Se você pegar uma pessoa de idade, ela vai conseguir fazer? Se você pegar uma pessoa muito acelerada, ela vai conseguir fazer? Se sim, ótimo, parabéns, está no caminho certo. Se não, não presta. Tem gente que fala, André, eu estou fazendo uma parada, não presta. Se não for duplicável, não presta. Porque eu já entendi que a mágica disso tudo é eu ensinar as pessoas. Tá o primeiro nível aqui. Eu ensino o meu primeiro nível. Como eles ensinam o segundo a ensinar o terceiro. Ó, é assim que eu estou fazendo, mas você vai ensinar eles e você tem que ensinar eles como ensinar os próximos. Porque senão você nunca vai ter liberdade. Porque senão você tem um negócio que depende de você. E quando depende de você, quando você tem talentos, talentos não são duplicáveis. E eu vou te falar hoje, olhando um pouco do negócio, parte dos erros que eu vejo. Qual que é a parte do erro? Eu vou lá e falo inglês com a pessoa. Aí vem outra pessoa e fala alemão. Aí vem outra pessoa e fala francês. E o cara male fala português. Você fala, não estou entendendo nada. Nós, não importa os outros, gente. Nós, se você está nesse treinamento, a gente precisa começar a falar a mesma língua. Porque senão o seu negócio ele vai ser exclusivamente dependente de você. E se for dependente de você, parabéns. Você comprou um trabalho. Você comprou um emprego. Você investiu 2.200 para comprar um emprego. E você tem que pensar na duplicação. Então, tudo que eu faço hoje, a grande verdade é o seguinte. A gente tem experiência com o negócio. Só que eu fico pensando assim, como que essa informação pode chegar no Peru, em alguém do meu time, sem que eu esteja presente, e se lá tiver um cara com força de vontade, ele tem o caminho das pedras. É nisso que eu penso todos os dias. Eu não penso o que eu posso fazer. Porque, gente, se eu pegar uma pessoa do zero, colar nela em 60 dias, ou em 30 dias, ela vai bater diamante. Eu tenho certeza absoluta. Se eu trabalhar com essa pessoa da 1 às 10 da noite, todos os dias, ela vai chegar a um nível diamante. Certeza. Certeza absoluta. Só que essa não é a pergunta. A pergunta é, e depois? Você tem... Olha que maluco isso daqui. Tudo na vida funciona assim, ó. Você tem aqui o ponto de partida. Ponto A. E você tem aqui o ponto B. Onde você quer chegar? Se eu falar assim, chega aí, você fala, não, beleza, para me chegar aqui eu tenho que percorrer isso aqui. Só que como que as pessoas chegam às vezes num nível? Perdi a rede, voltei, subi, nesse evento eu vou, nesse eu não gosto, nesse eu promovo, nesse eu não promovo. E esse cara, cheguei. Aí eu falo, porra, legal, você é top, agora duplica.
Duplica aí, velho. Não funciona. Não funciona. E eu comecei a entender, depois de um tempo, a gente trabalhando, e eu olhava e falava, cara, mas não tem um método, e o método duplica, as pessoas não conseguem duplicar, e tem pessoas que olham para mim, mas você não sei o quê, mas quando ela passar a entender que nós, de uma maneira inconsciente, os top líderes, foi um fruto de um sistema de treinamento, e que hoje isso está se reorganizando na cabeça das pessoas para elas duplicarem, as coisas voltam a funcionar. E o multinível, eu vou te falar uma coisa, no começo você só precisa ser empreendedor, gente. Porque ele é um processo muito simples, você precisa entender a mecânica disso e por que isso funciona. Quando você entende o porquê disso, você vai passar a fazer as coisas de maneira mais consciente, não no piloto automático. Cara, André, mas eu tenho que estar motivado? Tem, cara, você tem que ter o brilho no olho, tem que falar, tem que estar entusiasmado. Tem que brilhar os olhos. Só que, imagina que você abriu uma equipe no Peru, você foi lá e fez um trabalho excelente. Vamos longe, vamos imaginar que você foi em um país que nem tem franquia. Não, eu quero começar. Primeiro que não pode, tá? Só um exemplo. Fui lá e comecei a fazer um trabalho, sei lá, no México. Comecei a fazer um baita trabalho. Aí você falando, não, pô, é assim que faz. Você lá falando. Quando você vira as costas e vai embora, o que acontece com o negócio? Fala, mas não deu tempo da gente aprender, eu não sei. Mano, se você não vier pra cá, vai morrer. Ou seja, o negócio tá dependendo de você. Quando você tem que pensar o seguinte, eu abri uma equipe, essa equipe começou a crescer. Tá vendo essa sala aqui? Quando você abre uma região que não tem sistema ou não tem evento, não fique dependente de evento, de sistema, de nada, gente. Você tem que falar o seguinte, eu vou ter uma sala dessa naquela região, uma sala dessa, você tem que criar sistemáticas abaixo de você. E a gente vai falar um pouco disso. Essa é a inteligência do negócio. E você tem que pensar o seguinte, se eu for embora o negócio continua? Sim. Se não continua, não funciona. Não funciona. André, eu vou ter que trabalhar bastante, mas eu ganho dinheiro. Beleza, vai ganhar, mas você vai continuar trabalhando. Então você tem que trabalhar de maneira inteligente e também estratégica. Não é só o fazer. O fazer desse negócio não é difícil, gente. O fazer desse negócio, na minha opinião, não é difícil. Olha isso aqui, ó. Funciona mais ou menos assim, ó. Obrigado, hein? É nóis. Funciona mais ou menos assim. Tudo na vida é um funil. Tudo existe um funil de vendas. Então, o que acontece num funil de vendas qualquer? Eu posso falar isso de internet ou de qualquer coisa. Por exemplo, você tem aqui, olha, faça uma lista de 100 nomes. Esse é um funil. Contacte e convida. Você vai conseguir contactar os 100? Não. O que vai acontecer? Disso vai cair aqui para 80. Pô, caiu para 80. Agora você vai ter que fazer agendamento. Vai conseguir agendar os 80? Não. Pô, virou 60. Os 60 vão fazer o negócio? Não. Pô, entrou, sei lá, 20. Vou jogar para baixo. 20. Os 20 vão desenvolver o negócio? Não. Sobrou 10. Os 10 vão ser diamante? Não. Sobrou 5 que vai te levar ao topo desse negócio. E aqui embaixo sai Imperial Diamante. A matriz para você ser Imperial Diamante é 5. Achar 5 campeões, pô. Essa é a matriz para você ser Imperial Diamante. Eu não bati Imperial Diamante com 6, com 10, com 20 linhas. A gente bateu com 5. Depois continuou fazendo o trabalho. Só que você tem que entender que isso daqui é um funil. Tudo bem, tá aí? É um método. André, mas o cara não faz a lista. O que você está quebrando? Um método. O resultado aqui vai ser menor. Por quê? Porque não tem um volume de ações necessárias para ter a efetividade do trabalho. Um jogador de futebol, quantos chutes o cara dá no gol para acertar um? E olhe lá. O que ele está fazendo? Lei da probabilidade, lei dos números, lei das médias, como você quiser chamar. Só que você tem que fazer volume. E o que eu percebo hoje? Falta volume de trabalho. A real é que a maioria entra no multinível achando que comprou um bilhete de loteria. Vou investir 2.200, não vou fazer nada, vou achar 5 e vou ficar rico. Não vai, gente. Precisa trabalho. Precisa fazer o trabalho. Sabe como funciona na internet? O cara vai lá e faz qualquer coisa lá na internet. Estou falando desses caras que vendem coisa digital. Vai lá e vende qualquer coisa. Vai lá e investe em uma publicidade lá. Vou investir 5 mil reais de publicidade. Aí lá no anúncio já te fala, olha, se você ter um alcance de 10 mil pessoas,
Cara, de 10 mil pessoas, algumas vão ver anúncio, alguns vão clicar no anúncio, alguns vão se interessar, alguns vão comprar, outros vão chegar no carrinho de compra, vão parar e alguns vão comprar. Tudo na vida é assim. Por que que? Olha que louco. Por que que a loja, uma locação, por exemplo, de um imóvel dentro do shopping é caro? Porque passa mais gente na frente da loja. Logo, a probabilidade disso aqui é mais fácil. Por que que vai lá, aluga então uma loja, se você quer abrir alguma coisa, e coloca numa avenida que não tem movimento. O que que acontece, gente? Não tem pessoas entrando para poder comprar um produto. Não vai rolar. E se você não entender isso, eu não sei se a grande maioria tem 50, 60 mil para fazer calção, para alugar talvez um galpão de 10 mil por mês, investir mais 200 mil para montar qualquer coisa para tentar a sorte de ganhar o dinheiro. Eu não tive essa chance. Eu não tive chance de errar. Tem hora que a gente fala, ou acerta ou acerta, ou é ou não é, ou vai ou não vai, e vai até o fim. Hoje, e quando eu falo da mágica do multinível, eu já entendi dos números. Nos primeiros 30 dias de negócio, nós fizemos 24 diretos. 24 diretos. Aí você fala, nossa, pô, André, como você fez? Eu preciso que você interaja comigo. Pergunta pra mim, André, como vocês fizeram isso? Então o resultado final não foi 5, foi 24, beleza? Que fechou. Quantos você acha que... Vamos começar de cima. Quantos você acha que nós tínhamos na nossa lista? Vamos chutar. 300. Quantas ligações você acha que nós fizemos? Cara, sei lá. Coloca aqui, ó. Bro, quantos planos você acha que nós... Vou pular aqui, ó. Quantos planos você acha que nós passamos para ter isso aqui de efetividade? Cara, pode falar? Nem lembro. Perdi as contas. Porque nós ficávamos fazendo isso o dia inteiro. O dia inteiro. Por quê? Porque eu já sabia que isso daqui ia determinar. André, e os 24 fizeram? Não. A gente reunia a galera. Galera, treinamento na franquia, beleza? Beleza. Desses 24 todo mundo ia pro treinamento? Não. Dos que ia pro treinamento todo mundo tava na pegada? Não. Só que fala, galera, quem tá comigo? Porque a gente vai fazer algo incrível em São Paulo. Nós vamos subir diamante no primeiro mês. Quem tá comigo nessa meta? Vamos fazer uma meta, vamos bater uma meta e vamos comemorar. E tal, e tal, e tal. Cara, e a gente saía para fazer as ações necessárias para plantar aqueles pontos. No primeiro mês nós tivemos 43 ou 46 mil pontos. Sabe quantos kit tops entrou na nossa equipe? 1. Fernando Leal. Porque ele tinha o único que tinha um salário de 8 mil reais. Aí você fala assim, André, dos 24, rapidamente a gente identificava quem queria, quem não queria e fazia ações massivas de mutirão. Gente, quem assistiu, sei lá, o Lobo de Wall Street, na parte que tá todo mundo telefonando, a gente fazia isso? Galera, é o seguinte, agora é convite, todo mundo, pá, vai cada um pro canto. E aí vinha a sala à noite lotada. Aí, André, eu não tenho coragem de fazer isso. Fique tranquilo, um monte não teve. Pararam. Quem estava nessa sala? Vários dos top leaders que vocês conhecem. A gente entendia os números, gente. E posso te falar qual que era a parte mais mágica? A alavancagem desse negócio. Cadastrei a Silvia aqui em São Paulo. Eu não sabia que a Silvia foi nascida e criada em Belém. Cadastrei aqui. Ela tinha amigos em Belém. Convidou, que estava morando em Miami. Olha isso, o negócio foi para Miami. Que depois voltou para Belém. Que cadastrou uma pessoa que hoje está subindo lá. Hoje, um diamante elite, um duplo diamante, um diamante. E olha que louco. E aí o seu negócio se expande. Por quê? Porque ele é escalável e ele consegue se multiplicar. Só que você precisa fazer as ações iniciais. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero que você pense comigo uma coisa. Tem líderes no mundo, que fazem esse negócio e são muito, muito bem sucedidos, muito mais do que os líderes que você conhece no Brasil. Muito mais. A Silvia, tem uma pessoa aqui que tem um contato lá fora, não tem? Você falou? Você me contou dela? Carla, cadê a Carla? Carla, posso usar a história que a Silvia me contou? Claro. Você quer falar? Sim. Sim, venha. Parabéns, você foi sorteada. Gente, tudo bem? Prazer, viu? Ouvi falar muito bem de você.
A Carla está começando agora. Cadastrou? Isso. Ontem. 3 dias atrás. 3 dias atrás. E ela vai contar uma coisa que ela está começando agora, mas olha o que ela viu e o que ela vivenciou e o que ela entende, o que ela viu de marketing de rede. Pode compartilhar com o pessoal em 5 minutos? Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu morava nos Estados Unidos e conheci uma pessoa lá, assim, vamos marcar um café. E aí eu fui para uma reunião assim, não foi um direto. Eu fui para uma reunião, aí eu já com o pé atrás, muita animação, da mesma forma que aqui, música alta e tal. Eu falei, alguma coisa eles vão vender. Já não queria. E aí depois da explicação toda, nós saímos para jantar, ela me explicou melhor como seria. E eu falei, não, já perdi dinheiro uma vez. Quem aqui já ouviu falar de Telex Free? Prazer, caí nessa daí. E aí eu falei, não quero saber mais de marketing de rede, multinível, não quero saber. Uma próxima oportunidade eu fui num treinamento novamente. E aí eu comecei a conhecer as pessoas que tinham subido. Até eu conhecer o top do Texas. O menino começou com 19 anos, hoje tem 25 e ele é multimilionário. E eu posso compartilhar com vocês o Instagram dele, a história deles, e vocês vão ver que é Fala verdade. assim, como que é a vida dele, só pra galera entender. Ele era universitário quando ele começou e limpava mesas. Tipo o Burger King, ele limpava as mesas, recolhia as bandejas. Hoje ele é multimilionário. Os carros que ele tem, a família, ele aposentou o pai dele era vice-presidente de uma empresa lá fora, chama Texas Instrument. Ele aposentou toda a família, a mãe, hoje a irmã dele também é top. E assim, os treinamentos, e eles têm uma desvantagem, eu diria lá. Eles não têm produtos, os deles são serviços. Então o convencimento eu acho mais difícil, porque nem todo mundo usa recorrente. Então assim, hoje eu acredito, eu participei de inúmeros treinamentos lá fora, tenho contato com grande parte dessa turma, não podia fazer lá fora porque o meu visto era de trabalho exclusivo para a empresa que me transferiu para lá, então eu tinha essa limitação, mas mesmo assim eu participei de inúmeros treinamentos deles. Tá bom? Obrigado. Fiquei curioso. Esse menino tem avião, chega a ter avião já. Tem um menino super novo lá nos Estados Unidos de empresas assim que tem avião. Eu não sei se ele tem avião, mas eu posso compartilhar com você e aí a gente descobre. Mano, gente, só pra você entender. Estados Unidos, país de primeiro mundo e não sei o quê. Então, e posso te falar uma coisa que talvez você não saiba? A Rinode é caso de estudo na Amway. Porque a Amway sempre quis entrar na América Latina e nunca conseguiu fazer o trabalho que a Rinode faz. Então a gente está vivendo um negócio que talvez você ainda não entenda, ou você não quer tirar proveito disso. O que eu entendo? Vamos imaginar que daqui a 10 anos, tudo que o Sandro falou ele cumpriu, tá? Tudo. Daqui a 10 anos nós estejamos em 30 países. Daqui a 10 anos. Você acha que líderes como esse podem talvez vir fazer parte desse negócio? E olha o que eu ouvi um dia de um top líder. Falou assim que daqui a, talvez a 5 anos, daqui a 10 anos, tem líder, gente, muito grande no mundo de multinível, que foi na Rinode e eles estão olhando como a Rinode está se comportando nos países da América Latina, para ver se eles vão entrar. Por quê? Porque a empresa não comporta o faturamento da rede deles. Você tem noção que é isso? Só para você ter uma ideia, imagina que um cara de muita credibilidade, que ele tem uma rede na Índia, um no Japão, um na Indonésia, um no Brasil, esse cara tem rede espalhada para o mundo inteiro. Tipo assim, imagina que ele já tenha tipo, um titã em cada país. E esse cara decida fazer Rinode. Esse cara tem credibilidade e reputação que ele construiu, tem êxito e já a história dele fala por si só. Esse cara com 12 telefonemas pode se tornar o número 1 da companhia. 12 ligações. Pá. Se o Obama entrasse e fizesse 12 ligações, ele batia Titã no primeiro mês. Então é possível, sim ou não? Sim. Beleza. Esses caras, você acha que eles vão entrar nesse negócio? Sim. Posso te falar? Vão. André, você conhece esses caras? Não.
Só que eu sei que quanto mais eu trabalhar e quanto mais lateralidade eu tiver, a maior probabilidade desses caras estar na minha equipe. Cara, eu tô aqui, ó. Bicho, isso vai se espalhar. Quanto mais indicações pessoais eu fizer, maior a chance desses caras estar na minha rede. Que eu não preciso ser amigo desses caras, eu preciso cadastrar um amigo desses caras. Tem uma amiga aqui, cara. Vamos lá falar com ele. E esse é o negócio, gente. Você tem que escalonar o seu negócio. Eu estou tentando falar dessa maneira, porque às vezes todo mundo fala, faz uma lista, e não sei o quê, e você não entende o porquê que tem que fazer. Você não entende, fala, mas por que eu tenho que fazer? Porque isso vai te levar a êxito. Beleza, até aí? Agora entenda uma coisa, você está construindo uma equipe, você ganha pelo faturamento dessa equipe. Ponto. Ponto é igual a dinheiro, beleza? Tudo bem até aí? Quem movimenta o dinheiro? É movimentado através dos produtos. Sim ou não? Sim. Quem movimenta os produtos? As pessoas. Quem movimenta as pessoas? Eventos. Sistema. Tem 3 pilares que, se você não entender que a mágica desse negócio é a duplicação, você vai travar. Não adianta você mostrar muito plano e não conectar as pessoas no evento. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Se você me provar que um cara não conecta em nada, é muito bem sucedido, eu vou fazer isso com todo mundo. Não existe, gente. O cara tá mal, eu tô desmotivado, pode ver, não tá indo para os eventos. Não vai na semanal, não vai num treinamento, não vai nos eventos do seu sistema, não vai. Aí o cara acha que é alguma coisa. Gente, não tem jeito. Quem aqui já foi para academia e pegou um ritmo, foi um mês? Quando você fica 2 semanas sem ir, como que é? É um parto para você voltar. Isso é do instinto do ser humano. Quem frequenta uma religião e num momento parou de ir, para você retomar a rotina, como que é? É difícil. Tudo é assim, gente. Tudo. Não é este negócio assim. Tudo é assim. Só que se você não entender que o sistema movimenta pessoas, a Rinode fabrica os produtos e através das pessoas movimenta produto, que movimenta dinheiro, que gera ponto. Se você não entender sobre como mover as pessoas, você não vai conseguir. Por quê? Porque por mais esforçado que você seja, você precisa ser duplicável. E as pessoas vão fazer exatamente aquilo que você faz. Não tem jeito. Aí eu aprendi uma coisa com meu parceiro Daniel Mello. A tríade do multinível. André, o que é a tríade? O áudio da semana. Quem aqui ouviu o áudio do Celso Rodrigues, levanta a mão. Permaneça com a mão levantada. Eu vou perguntar para alguém alguma parte do áudio. As mãos baixando. Pode baixar. Celso Rodrigues, é o áudio da semana. Tá dentro do Spotify, tá dentro do podcast, tá dentro de 2, 3 aplicativos que nem sei o nome. Os líderes compartilham nas redes sociais, tá tudo lá. Gente, qual que é a sua primeira tarefa? Eu vou falar tarefa de trabalho, tá? Tirando sua rotina matinal. O que você faz pelo seu negócio na segunda-feira pela manhã? Ouvir o áudio. Coloca o seu celular para despertar segunda de manhã. Coloca na sua agenda digital aí. Áudio. Porque se você não entender isso, é mais difícil. André, como assim? Vamos lá, vou voltar. Abri uma equipe lá no Peru. Fiz um trabalho, cadastrei 10 pessoas. Eu vou embora. Quem vai treinar essas equipes? O áudio. Comece um evento com 10 pessoas, que ele começa um evento numa caseira. E depois que isso começa, eu preciso ter ferramentas que dupliquem. André, por que ferramentas? Eu vou te explicar mais uma vez. Vou pôr um prego nessa parede aqui. Alguém vai lá e cria um martelo. Falou, se você com essa ferramenta, você vai fazer isso melhor. Aí o cara, não, é que eu gosto de bater com a mão, deixa eu sangrar. Sangue até morrer. Se você não entender a utilizar as ferramentas, você está lascado. Imagina o seguinte, você está cavando lá para achar os seus diamantes, você está cavucando. Cara, daqui a pouco a ponta do seu dedo, as suas unhas está sangrando, e eu venho você no buraco e falo, e aí, mano, não, eu tô cavando para achar o diamante aqui, velho, você está catando com a mão com a terra. Eu tô vendo a sua mão sangrar. Eu venho e falo assim, ó, toma uma pá,
dourada, de ouro aqui, vai lá. Não, pera aí que, bicho, eu vou continuar aqui, porque é assim que tem que fazer. Se você não entender que eu não posso ser duplicável e a gente tem que ter metodologias para serem duplicáveis, que a gente tem que ter sistema para ser duplicado, que a gente tem que ter o áudio para treinar as pessoas à distância, que tem que ter as conferências, os hangouts que está acontecendo no domingo. De verdade, tem bastante gente cadastrada na minha rede. Aí eu olho um monte de gente gritando, quer ficar rico. Aí eu olho lá na conferência, quero ficar rico. Olho na conferência 1000 pessoas. Eu olho assim e falei, meu Deus do céu, o que está de errado? O que está de errado? Falei, cara, como pode? Na média, a maioria das pessoas que estão dando aquele treinamento ganha de 15 mil reais para cima. Na média. E tem gente que acha que não precisa ouvir alguém que ganha 15 mil. Gente, ninguém nasce ganhando cifras grandes. Você ganha 2, 3, 5, 10, 15. E a pessoa acha que não precisa ouvir e não assiste. De verdade. Imagina o seguinte. Imagina que você tenha, que o Sandro tivesse nas mãos dele o poder, falar assim, cara, hoje eu vou dar um ID qualificado Imperial Diamante para alguém. Eu vou dar o ID. A pessoa vai entrar com 150 mil de média de ganho. Vou dar. Meritocraticamente, eu quero te fazer uma pergunta. Imagine que o Sandro fosse dar esse ID. Você merecia ganhar esse ID? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Tem uma pergunta que é incrível. Quanto você pagaria? Imagina que você fosse um empresário e você tivesse que pagar alguém para fazer um trabalho. Quanto você pagaria para uma pessoa que fez o que você trabalhou essa semana? O quanto você pagaria? Você fala, nossa, mano, eu trabalhei de um jeito que se o cara fosse me contratar, ele tem que me pagar uns 10, 12 mil, 50, 20 mil na semana. Ou você vai pensar assim, não, o que eu trabalhei, se eu tivesse que pagar, eu não pagava 100 reais. E esse é o problema, gente. Não é que é problema, é que você precisa criar ações. Sabe o que te dá? Eu vou te falar uma das coisas que mais dá dinheiro no mundo, não é no multinível. Chama-se atitude. Eu conheci um cara, na verdade eu conheci a história dele. Esse cara, ele era funcionário de uma empresa que ele arrumava impressoras. Manutenção de uma empresa que locava impressoras. A gestão daquela empresa não estava indo bem. E uma hora o chefe não conseguia mais pagar o salário do cara. E ele negociou. Eu continuo trabalhando e você me dá um pedacinho da empresa. Tipo 5%. E essa cena continuou e uma hora esse cara tinha uma porcentagemzinha da empresa e ele já ganhava, e como ele executava, ele começou a ganhar um bom dinheiro. O dono já não muito contente, ele foi lá e vendeu a empresa pro cara, o cara comprou a empresa quebrada. E esse cara começou a se atolar porque ele era um executador e não era um administrador. Ele começou a se enrolar. E esse cara começou a tentar fazer parcerias com as empresas grandes, Xerox, HP, para comprar as impressoras, para alocar impressoras mais novas para diminuir a manutenção. E ele não conseguia muito bem isso. Sabe o que esse cara fez? Quando não tinha mais para onde crescer. Esse cara pegou o dinheiro que tinha, pegou um avião, foi para os Estados Unidos e ele acampou na frente de uma das maiores distribuidoras de impressora do planeta. Ele acampou até ser atendido e pediu uma chance, que ele tinha clientes enormes aqui e ele ia fazer o negócio acontecer. E o cara foi lá e deu uma chance para ele, meteu um monte de contrato, e foi lá e ele conseguiu umas impressoras. E sabe como que ele se alimentou nos dias que ele dormiu lá? De McDonald's. E hoje esse cara é multimilionário. Multi, gente. De muito, muito mesmo. Muito mesmo. E eu conheço essa história porque eu trabalhava com locação de computadores. Eu era funcionário de uma empresa de locação de computadores. E eu conheci essa história. E sabe o que eu percebo? Você fala assim, mas o cara o quê? Ele teve uma atitude, pô. Quantos pegariam um avião e ia dormir sem saber falar o idioma, sem saber praticamente nada, ia para lá tentar se virar? E o que mais dá dinheiro no planeta se chama atitude. Tem gente que está disposta a ter uma atitude de um campeão e tem gente que não, pô. Tem gente que tem a mesma cena e o cara tem uma atitude e o outro não. E você tem que optar se você quer fazer parte. É mais ou menos assim, ó. Quando uma pessoa começa a fazer alguma coisa,
por falta de informação ou de conhecimento, é natural que você queira ser aceito. E você vai lá e começa a fazer a mesma coisa que aquela pessoa. E se alguma pessoa não fizer, ela é quase que uma vilã dentro daquele meio. Por quê? Porque ela não está fazendo o que todo mundo faz. E esse é o caso da maioria de nós. Quando a gente começa a querer empreender, começa a querer fazer diferente, começa a olhar fora da caixinha, escorrer ao contrário da manada, você vai ser taxado. E a maioria das pessoas, elas estão num piloto automático e elas nem sabem o porquê que elas estão fazendo isso. Elas simplesmente fazem. E o maior trabalho do nosso negócio é você virar essa chave do empreendedorismo, construir o seu negócio de maneira empreendedora e criar habilidades depois para liderar e duplicar aquilo e movimentando pessoas. Como que eu movimento pessoas? Plugando no sistema. Você pode ser o melhor recrutador do planeta. Se você não plugar as pessoas no sistema, elas não vão fazer este negócio. Quem tem essa experiência? Que recrutou várias e elas não vão para o evento e elas pararam. Não tem jeito, gente. Então, logo que eu vou cadastrar, eu já tenho um trato bem feito assim, ó. Cara, se você não for no evento, não tem o que eu fazer por você. Me esquece, pô. Eu falei isso pra Silva, eu falei isso pro Felipe agora, novo direto. Cara, é assim que funciona. Porque eu já sei que não vai virar. Não tem jeito. Por quê? Porque a gente tem que mudar algumas coisas que estão na nossa cabeça.